Bom dia, queremos dar as boas a todos. Começaram a chegar a partir das 3 horas da tarde ontem e vem chegando direto desde então. Para nós é um grande privilégio receber tantos irmãos de tantos lugares para um evento que não é divulgado, a gente não coloca no site, é através de convite mesmo e através de amizades. E é um tempo que a gente considera muito importante no ano para a gente refletir diante de Deus sobre o que Ele está pensando para a igreja que está sob os nossos cuidados durante o ano de 2014. Então, eu diria que temos vários eventos durante o ano, mas esse nós achamos talvez seja mais importante de todos. E o resultado que temos tido durante vários anos, de fazer sempre em fevereiro, tem sido muitas novas amizades, muita nova cooperação, viagens, ajuda missionária, pessoas indo para treinamento. Temos visto muito fruto durante o ano daquilo que surge desses 2 dias, praticamente 2 dias, um pedaço, quinta, sexta e um pedaço, 3 dias de tempo juntos. Então, a nossa expectativa é que esse ano também haja assim que o Espírito Santo nos conceda assim ligações novas e pessoas que a gente não conhecia antes, e também cooperação com pessoas que nós já conhecemos, mas colocando em dia e entendendo mais o que Deus quer de cada um de nós. E eu acho que todos que receberam o convite por e-mail, mas alguns vieram por convite de outros e talvez não receberam. Então, nós estamos propondo fazer esse encontro de reflexão um pouco diferente das outras vezes. A gente queria que realmente pudéssemos levantar alguns temas bem relevantes para todo mundo e se não fosse muita exposição. Então, nós não queríamos assim pessoas sentando e ouvindo a palavra de 1h30 e tal. Não, nós queríamos uma coisa mais rápida, mais dinâmica e que realmente envolvesse uma interatividade maior também. Então, vamos experimentar um modelo diferente. Hoje, por ser o primeiro dia e tem muitas pessoas que ainda não chegaram, tem pessoas que ainda vão chegar, então nós vamos fazer a mesma programação que vamos fazer. No seu crachá vocês têm atrás a programação, mas vocês vão ver que hoje à tarde vai começar a primeira dinâmica de 4 palestras de 20 minutos e depois perguntas e respostas, mas amanhã e depois vai ser pela manhã, tá? Então hoje à tarde começa às 4 horas essa dinâmica. Nós vamos ter 3 temas, um para hoje, um para amanhã e um para sábado. E a ideia os 3, por exemplo, o tema hoje é missões versus edificação. O tema de amanhã é unidade versus verdade. E sábado é autoridade versus liberdade. É óbvio que nós não achamos que é versus na prática. Nós achamos que as duas coisas são igualmente importantes. Mas, se nós não levantarmos uma controvérsia aqui, você nem vai escutar a resposta, porque não tem problema. Imagina, não tem problema. Tem problema sim. Nós estamos enfrentando esses problemas nessas 3 áreas, em todas as igrejas. E, então, o propósito das palestras, no início nós íamos só ter perguntas e respostas. Não, tem que ter palestras de 20 minutos cada um, para levantar o assunto, para mostrar a relevância das coisas, e para fazer surgir as perguntas e as dúvidas na sua cabeça, para você poder participar do outro período com perguntas e respostas, para nós discutirmos esse assunto. Nós não queremos criar polêmica no sentido de alguém aqui está a favor só de missões, alguém está só a favor de edificação, não. Só de unidade, só de verdade, só de autoridade, só de liberdade, não. O intuito é que no fim você, saindo daqui, pense, puxa vida, precisa das duas coisas,
mas elas são meio antagônicas e criam um pouco de problema na vida diária. E quando você ouve uma pessoa apresentando só um lado, e para apresentar um lado você tem que ser, se vai mexer com as pessoas, se vai fazer as pessoas andarem, você vai ter que ser meio exagerado, né? O Kiko não está aqui, mas eu vou usá-lo como exemplo. O Kiko fala cada uma aqui que eu vou te falar. E aí teve gente que falando assim, mas o Kiko vem? Não, o Kiko vem todo ano. Ele dá e ele leva, mas ele vem. Então o Kiko é tipo assim, se você não evangelizar, se você não pregar, nem convertido você não é. Assim, então assim, ele fala mesmo com todas as letras, e assim, então, mas ele é um evangelista de, sabe, de Deus, né? Assim, ele não tem uma ideologia, ele vive, ele respira isso, né? Eu andei com ele lá em Montemor, que ele nasceu lá e tal, e hoje ele vive em Curitiba, mas ele na rua, ele vai para os bairros mais pobres, e a gente no carro junto com ele, e ele para e conversa com o neguinho, com o negão, né? Conversa, me parou num bar, no caminho para a casa do Roberto, que eu nunca parei, sempre passo na frente, parou no bar, fomos tomar água de coco lá, e conversar com os caras. Então assim, o Kiko é um cara que prega o evangelho noite e dia, sem parar, e para todo mundo, e para qualquer jeito. Então isso que ele tem dentro dele. Então isso é um presente de Deus para a igreja. Agora, a pessoa que fala assim, mas você vai pregando o evangelho, você vai fazendo isso, mas depois você não cuida das pessoas, depois entra na porta da frente, sai da porta do fundo, né? Tem que discipular, tem que ir mais devagar, não pode converter tanta gente não, tem que converter de um em um e tal. Aí quando ouve algumas coisas meio fortes que ele fala, rejeita tudo e fala, não, o negócio nosso é discipular, um a um, entra na igreja, tem 100 membros e cada ano entra 2, e está crescendo certo, né? Então assim, nós criamos facilmente barreiras com pessoas que pensam diferente do que nós e que enfatizam coisas diferentes do que nós. E nós temos que parar de fazer isso. Se a igreja vai amadurecer, nós temos que parar de fazer isso. E nós temos que ter condições de ouvir alguém enfatizar com muita força e até exageradamente e pegar isso sem anular aquilo que Deus está nos dando para fazer também. Deu para entender? Bom, se não deu, depois você faz perguntas também. Mas você vai ter muito tempo para pensar sobre esses assuntos. Nós achamos, por exemplo, hoje à tarde vai ser missões ou evangelismo versus edificação. Então, qual o perigo da edificação? Fica estudando a Bíblia a vida inteira, ninguém converte, e a igreja não pratica nada, e fica lá. E qual o perigo do evangelismo, das missões? Todo mundo está viajando, todo mundo está saindo, todo mundo está indo, e todo mundo também mal nasce, começa a cair. Então, assim, óbvio que nós não achamos que nenhum nem o outro é o correto, que precisa ter um equilíbrio entre os dois. Mas tem que tomar cuidado com o equilíbrio entre os dois, porque se você vai equilibrar os dois, nenhum dos dois presta. Entendeu? Então, por isso, temos 4 palestrantes cada dia, de 20 minutos, vai ter um timer, né, certinho, né, 5 minutos antes vai avisar, 5 minutos, porque nós temos em Jundiaí uma piada entre nós, né, que quando a gente fala assim, você tem 20 minutos para falar, tem 10 minutos para falar, mas o cara fala 1 hora, né? Aí a gente fala assim, eu tenho 20 minutos de fulano, mas aqui não vai poder ser, porque 4 de 20 minutos dá 80 minutos, né? Então, nós vamos seguir isso religiosamente. Falei para o Gerson, ele escreveu, vou religiosamente seguir, mas nós vamos seguir isso religiosamente para que, então você vai ouvir um falar 20 minutos, outro 20 minutos, outro 20 minutos, e vai ser assim intercalado. Cada um dos preletores que foram convidados, a gente mandou destacado em colorido o que é para ele enfatizar, porque a gente já sabe mais ou menos o que ele quer enfatizar mesmo, então não é nada imposto. Mas só que ele não sabe o que eu falei com o outro, né? Então eu falei para ele, mete a lenha mesmo, e fala que o negócio é assim mesmo, e que, assim, fala mesmo. Aí o outro fala assim, mete a lenha também, né? Então eles não sabem o que o outro recebeu, mas eles sabem o que ele recebeu. É para puxar a sardinha mesmo para o lado dele, sem misericórdia, sem dó nenhuma, apesar de que ele mesmo acredita que tem um equilíbrio, lógico. Todos os nossos palestrantes não são pessoas que só puxam para um lado, eles têm essa herança. O Kiko mesmo eu dei como exemplo, mas é lógico que ele tem uma igreja em Curitiba, ele sabe do peso de pastorear, de discipular e tal. Então, quando a pessoa tem só 20 minutos e vai falar o que eu pedi para falar, você vai pensar que ela pensa só isso. Não é a verdade, ela pensa dos dois.
Mas aí, por exemplo, então nós temos missões versus edificação. Aí um vai falar a favor de missões, o outro vai falar a favor de edificação. E o outro vai falar também de missões e o outro vai ser intercalado, né? Os 4. Terminou, intervalo, tomar um cafezinho e passar as perguntas que tiver para os moderadores. Vai ter moderadores e tal. Daí os 4 que deram as palestras vão estar aqui e vão ouvir as perguntas, né, da plateia através do moderador. Tá? Então você vai ter meia hora para ou tomar café ou dar suas perguntas para o moderador, para ele poder, porque senão nós vamos ter muita pergunta e nós temos que ter as perguntas bem alinhadas dentro de assuntos e de forma correta. E cada palestrante, normalmente, se alguém fez a pergunta sobre o que ele falou, a pergunta será dirigida a ele, obviamente. Ele terá um tempo para responder, os outros que quiserem fazer alguma parte podem fazer, e depois, se ele quiser também dizer, não, você não entendeu o que eu disse, foi isso aqui, ele vai ter direito de trepa para poder. Então, assim, a gente quer uma certa ordem, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai nos dirigir, vai abençoar, que seja proveitoso. E tem bastante tempo, né? Nos intervalos a gente vai na parte da manhã, começando amanhã de manhã, nós temos 6h30 às 8, a oração de manhã, vai ser amanhã e sábado, nesse estilo. Tem alguns irmãos aqui que foram tão impactados por esse período de oração que quase que o resto do encontro não era tão necessário, era mais necessário esse tempo. E como Deus está chamando a igreja para a oração, eu acredito que esse estilo de orar e ouvir o outro orando, esse estilo de esperar em Deus, esse estilo de não ter uma coordenação geral, mas deixar o Espírito Santo dirigir e nós orarmos segundo o que o Espírito Santo dirige e chegarmos em concordância, ouvirmos a voz de Deus juntos, que isso deve se tornar uma prática em cada uma das igrejas. Então eu acho que esse período que nós temos não é só parte de nossa programação, mas faz parte de uma prioridade para a igreja, é um encontro de reflexão, nós vamos refletir diante do Senhor, então acredito que coisas muito preciosas podem acontecer nesse período, palavras proféticas. Eu tenho, visitando os irmãos, visitando as igrejas, visitando alguns dos irmãos aqui, a gente tem ouvido histórias de pessoas que foram muito impactados nesse período e abençoado por outros, né? Então o nosso intuito é esse, que o ambiente permita que uns ministrem aos outros e que os dons tenham liberdade. Daí nós temos o café das 8 horas, 9 horas começa esse período, 1h30 dos 4 palestrantes, meia hora de intervalo e 1h30 para as perguntas e respostas. Então, eu acho que o Eliasaf também vai orientar um pouco, assim, que acho que tem mais gente que vai chegar, então à tarde vai ter que dar uma nova revisada nas regras e na maneira que vai funcionar. E a última meia hora a gente vai dar uma finalizada no assunto, dar uma resumida, né? E aí nós vamos almoçar 1 hora e voltamos, então, segundo o horário aqui, amanhã à tarde, vai ser nosso único período, então vai ser 3 horas de meia hora de apresentações de vários irmãos, de vários lugares, sobre os projetos. Alguns já falaram sobre os projetos, mas nós precisamos atualizar, né? Nós precisamos de uma atualização desses projetos, e para pessoas também que às vezes nem estão sabendo o que está acontecendo. Então, assim, é uma parte muito importante do encontro, como eu disse, porque através de irmãos apresentar os projetos missionários, obras sociais, qualquer tipo de projeto que está fazendo, muitas vezes aí no intervalo as pessoas podem procurar e começar a conversar, e aí que tem essa mistura de pessoas indo e vindo e cooperando durante o ano, e isso traz muita riqueza para a igreja e para os projetos em si. Então agora eu queria que nós nos apresentássemos, porque eu acho que nós não vamos ter mais tempo para isso, então nós vamos aproveitar esse tempo para nos apresentar, e acho que nós podemos fazer isso rapidamente, e depois eu quero, acho que você já vai pensando, eu queria que essa primeira reunião, nós não tivemos a oração cedo, por causa de chegados e todas essas coisas, mas eu gostaria que nós aproveitássemos esse tempo para apresentar esse encontro a Deus, amém? É para refletir na presença de Deus. Então, após nos apresentarmos o nosso nome, de que cidade nós somos, eu gostaria de abrir um pouco para quem quiser, não é obrigatório, mas quem fala assim, aí eu quero expressar na presença dos irmãos e diante de Deus por que eu vim, o que eu procuro, o que eu quero,
Já é uma forma de oração, né? Só de falar já é uma forma de oração, e depois nós vamos orar também nesse sentido, né? Mas assim, não precisa, se você não sentir de falar nada, não tem problema, mas quem sentir já vai pensando, porque eu acredito que Deus é muito prático, e quando nós falamos, eu quero isso, quando nós desenhamos isso, quando nós definimos, Ele nos responde de acordo com aquilo que nós propomos, né? Então assim, vamos aproveitar como se fosse uma mesa, e nós estamos reunindo aqui de várias partes do Brasil, e vamos colocar na mesa de Deus. Eu vim tirar esses dias, eu sei que foi caro, muitas pessoas pagaram passagens caras, vieram de longe, estamos tirando dias, todos são pessoas ocupadas, são pessoas que dificilmente poderia tirar esse tempo, então não vamos deixar esse tempo passar de graça, né? Não vamos deixar esse tempo passar de graça, vamos aproveitar esse tempo o máximo. E quem pode fazer isso? Só Deus, né? E a gente não pode fazer, né? Nós temos as nossas ideias, a nossa programação, tudo, eu acredito que vai ser bastante edificante, mas não é só isso que você veio procurando, eu acho que você procura, assim, no meio da palavra, das orações, da comunhão, nós queremos ouvir de Deus alguma dica que pode nos ajudar nesse ano a atingir o alvo de uma forma mais forte, né? Já está orando? Ótimo, nós precisamos orar diferente, nós precisamos de resultados, não é? Se nós precisamos aprender a orar e além na oração. Já está evangelizando? Ótimo, mas não precisa ser diferente, precisa ser melhor, é mais do mesmo, 2014 vai repetir, entendeu? Então assim, nós precisamos juntar a nossa paixão, a nossa inconformidade com a situação atual, e eu acredito que Deus vai ouvir isso e vai ser muito, ele vai ficar muito, vai agradar muito disso, e isso vai trazer muita paz, né, para nós e para Ele, e quem sabe coisas diferentes podem acontecer esse ano, em nossas igrejas, em nossas vidas, em nossos ministérios. Deus quer nos surpreender, amém, irmão? Quantos querem ser surpreendidos por Deus? Nós estamos lendo um livro chamado A Presença, de Bill Johnson. É um livro revolucionário. Eu acho que é por causa da hora que nós estamos vivendo. É a hora que nós estamos vivendo. Deus não quer mais teologia, projetos, coisas. Ele quer fazer as coisas pela presença dEle. Então, se nós falarmos, Deus, nós estamos cansados, nós vamos continuar trabalhando, mas nós estamos cansados desse tipo de fruto que a gente tem, nós queremos muito mais, né? Pedro andava na rua, a sombra curava, né? Paulo, o lenço curava. Por que não pode acontecer de novo, né? Não pode, porque no século passado as pessoas se tornaram vaidosas, se tornaram orgulhosas, mas não vai acontecer de novo. Não volta essa autoridade para expulsar demônio, para ressuscitar os mortos, para fazer sinais e milagres. E para nossas reuniões, vamos admitir que nossas reuniões da igreja, eles precisam mudar, não é verdade? Precisa mudar, sabe? Lá em Jundiaí eu falo com os irmãos direto, a fila da frente fica sempre vazia. Foi assim, eu fui numa igreja lá em Brooklyn, você faz fila para entrar, a fila da frente é disputada. Se nós tivermos presente de Deus em nossas reuniões, gente, vai ter fila querendo entrar. Vai ter que chegar adiantado, senão não vai ter lugar. E não é para nós, não é por causa da nossa igreja, nada disso. É a presença de Deus. Se a presença de Deus estiver em nossas... E eu não estou falando só na reunião no templo, na igreja, não. Estou falando que isso é um sinal. É um sinal. Mas isso pode se transformar nas casas, em todo lugar onde formos, né? O outro livro que eu terminei de ler, e também é um colaborador do Bill Johnson, chama Chuva Abundante. E ele disse uma coisa sobre que veio uma palavra do Senhor para ele, e eu achei essa palavra assim o máximo para nós também. Ele falou que tinha uma palavra na igreja dele sobre a igreja ser o poço de Betesda. E lá a gente sabe que os doentes ficavam as multidões, e se um doente entrasse, na hora de mover, ele era curado. Mas o cara lá que Jesus curou, passou anos e não conseguia chegar lá primeiro. E ele estava orando, Deus, cumpra a palavra sobre a nossa igreja, que vai ser o poço de Betesda. Deus falou assim, não vai ser. Como? Não vai ser o poço de Betesda. Vai ser o rio de Ezequiel. Ele ficou totalmente confuso, não entendeu. E depois, o que ele entendeu, eu nunca tinha pensado. Eu achei assim o máximo. Ele falou assim, o poço de Betesda, a pessoa vai para ser curada, é curado de um em um, é devagar. Ele não entra em todos os detalhes, mas eu ajudo ele, né, a completar os detalhes, mas ele falou basicamente que é um lugar que as pessoas vão para receber vida. Já o rio de Ezequiel sai debaixo do limiar da casa de Deus, então o mesmo lugar, casa de Deus, oração, a igreja reunida, né?
Mesmo lugar. Betesda é um lugar onde Deus encontra, é o templo de Ezequiel também. Só que o rio de Deus, que sai do templo de Ezequiel, quanto mais longe ele fica da igreja, mais fundo ele fica. Você já pensou? Então, assim, as pessoas não precisam ir lá na igreja para ser curadas, porque o rio está saindo de lá. Então, aí você não tem um em um, você tem uma multidão de pessoas, os peixes sendo curados, né? Você tem tudo. Sim, então, o rio de Deus, a fonte é a mesma, é a reunião, é a igreja junto, é o Espírito Santo no meio da igreja, isso é indiscutível. Só que não é um lugar parado, só Deus está lá, não é o único lugar que Deus está. Não, saindo da casa de Deus, quanto mais o cara, por exemplo, quanto mais longe ele está do domingo, na sexta-feira, o rio está mais fundo ainda, né? O rio está mais fundo e pessoas podem ser mais curadas. Então, assim, a igreja fora das quatro paredes, a igreja indo para o mundo como rio de vida. Não é maravilhoso isso? Então, assim, eu acredito que nada vai acontecer se nós não tivermos uma santa inconformidade. Se nós falarmos, Deus, está bom, está muito melhor do que estava, o Senhor fez muitas coisas boas, esse ano batizamos algumas pessoas, mas não está do jeito que é para estar, não. Aqui é para ter a presença manifesta de Deus. Aqui é para nem conseguir cantar a música que planejou cantar. Aqui é para nem conseguir pregar. Aqui é para as pessoas fazer fila para entrar. Aqui é para as pessoas, assim, sair daqui cheio de vida para que Deus faça alguma coisa lá fora. Então, assim, vamos fazer as apresentações e depois eu já falei o meu, né? Meu desejo, agora cada um pode falar o seu. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Vamos começar com Goiânia, porque Goiânia é a turma maior que tem aqui, mas nós podemos fazer por igreja, né? Batista da Paz, vamos começar com a Batista da Paz? Todo mundo que é da Batista da Paz, fica em pé. Aí cada um fala seu nome, eles têm pouca criatividade, porque... mas começa de lá e eles já esqueceram o que, né? Marta, esposa de Paulo, que ela falou. Nosso ministério é família. Amém. Meu nome é Elis Maria, eu sou vice-presidente da Casa de Recuperação em São José da Paz, professora da Escola Bíblica Dominical e sou do Conselho Missionário da Igreja Batista da Paz. Amém. Meu nome é Ariadna, casado com o homem mais bonito desse ambiente. Dispensa apresentações. E a gente se reúne com a Igreja Batista da Paz em Goiânia. Meu nome é Paulo, sou um dos emergentes dessa época que eu estou falando, e sou incluído também agora nesse momento em que vamos conseguir sentir tanta presença de Deus que Ele vai nos soltar palavras, vai ter muita presença de Deus. Esse é o meu desejo também. Glória a Deus. Amém. Agora é o pessoal da Betesda, de Goiânia também. Vou começar pelo Juliano e aí vai vindo. Juliano, pastor na comunidade de Goiás. Fala um pouquinho mais alto, tá? Depois, tá? Os outros. É Rony e Juliano. Tiago, Carlos, Betesda, Goiânia. Expectativa, você já tinha falado bem? Não, pode falar depois. Depois? Alessandro, da comunidade de O Edson, comunidade de Fernando. Agora Jataí, Goiás. Eu tenho um amigo nosso que veio de Goiânia. Ah, tá. Isso, vamos lá. Vamos. Sou Luciano, sou missionário do Jocum, Na Índia. sou missionário na Índia, estou passando um tempo aqui, no final do ano nós estamos voltando para a Índia. E sou da Igreja de Cristo, lá no Francisco de Goiânia. Juvenal, da Igreja de Comunidade Evangélica Restauração de Jataí. Hélio, Jataí, Comunidade Evangélica Restauração.
Antônio, secretário da restauração. Fabrício, colabora com os irmãos de Jandaí. A Vânia, vamos ver de onde que a Vânia é. Vânia é há 12 dias em Goiânia, lutando, né? Não sei. Pouco, tenho compartilhado, congregado com a Patrícia da Paz. Eu ouvi novamente que Deus tem a igreja dele no Brasil, né? Ela era de Palmas muitos anos e acho que nunca perdeu um encontro de reflexão, se eu não me engano. É. Bom, depois dos primeiros, né? Bom, agora Montemor, vamos lá. Aí os de Montemor podem dizer de onde veio antes que estava em Montemor também. Eu sou de Manaus e ano passado fui aluno do CBT de Montemor e esse ano a gente estava na cidade. O Ângelo, eu tenho Montemor, agora sou de Montemor. A expectativa aqui nesses dias é o tempo apocalíptico que o Espírito diz às igrejas. Eu quero saber o que ele vai fazer. Lembre-se de igreja, como é igreja do Sul. Agora você vem para a igrejona. Ana Paula era de BH e agora tem futebol. E estava no passado. Carol? Falar de onde é e o que faz da vida. Carol trabalha no CBT. Na revista Impacto também. Jornalista. Arlindo, sou do Rio de Janeiro e moro no Luiz Igor, eu sou de Fortaleza, morei em Goiânia, agora estou em Montemor. Roberto, morei muitos anos em Piatá. Agora, eu vou falando na medida que eu vou lembrando, viu? Ribeirão Preto. Essa é a famosa panelinha. Senta tudo junto. Carlos Eduardo, membro da Rádio Ribeirão Preto, da Memoriza. A minha expectativa aqui é maturidade, sirvo a igreja bonita em Ribeirão Preto, onde todo mundo tem duas geladeiras, uma para guardar comida e outra para dormir. 42 graus. Marcos conseguiu trocar o plantão no SAMU. Botucatu. Eduardo, pastor lá da igreja Botucatu. São Paulo. Araras. Miranda, da igreja em Araras. São Paulo. Meu nome é Enéas. É verdade, tá, gente? São Paulo mesmo. E fiquei um tempo sem ir nos encontros e tal, mas o convite foi bem especial assim. Eu quero estar respondendo esse convite sempre. Ainda é bombeiro ainda? Graças a Deus. Jundiaí. Eu tô aqui, sou de Jundiaí. Pode falar. Rafael, está trabalhando muito forte lá em Jundiaí com a Copa do Mundo e com o evangelismo de rua também. Abinero, Jundiaí. Ilhaçá, Guarulhos.
Pode começar lá atrás. Daniel, Ministério do Notar, em São Paulo. Luiz, Marcos, Jefferson, Gabriel. João, Fábio, Daniel, Amém. Glória a Deus. Niterói. Amém. São Gonçalo. São Gonçalo, levanta aí, Abineri. Michel de São Gonçalo, São Gonçalo. Nova Iguaçu. Só eu. São José dos Pinhais. Amém. Feira de Santana, Bahia. Belton, pastoreio uma comunidade e também dirijo um centro de recuperação para dependentes químicos. Amém. Ademir, você mora onde? Barueri. O Ademir é de Barueri. Do Rio de Janeiro. Ficou alguém que nós não falamos? Acho que não, né? Azaf, já falou. Pegaram no pé do Abner, agora pegaram no pé do... As coisas boas vêm do Rio, mas moram em São Paulo. Irmãos, vamos então, se alguém sentir, então acho que o Carlinho queria falar alguma coisa sobre, sim, vamos falar diante de Deus e diante dos irmãos o que a gente está buscando, o que a gente está querendo, e já é preparação para nós entrarmos em oração, amém? Então assim, só vamos passar um tempo agora falando um pouco do que nós buscamos, do que nós queremos, nós cremos que Deus pode fazer nesses dias, e só de falar que deseja, acho que aumenta a nossa fé de que Deus pode fazer isso mesmo. Acho que tem sido anos bastante envolventes, né? E por mais que a gente se declina ao desenvolvimento no dia a dia, que vai arrefecendo essa expectativa que se nasce aqui em fevereiro, nessa semana, mas eu, nos últimos dias eu tenho sentido, acho que tem identificação muito forte com o que o irmão expressou ali, que o Senhor está por preparar um povo apercebido, né? Um povo que realmente entende que seus joelhos precisam estar marcados no chão para que a presença dele seja manifesta nesses últimos dias. E eu até falei com o Rony, né? Estava quase no ouvido, e aí a gente entende que o Senhor está nos atraindo para um avivamento, né? E aqui pode ser o lugar que o Senhor possa dar pedras do avivamento, sabe? Nesses dias. E eu sinto que esse lugar é um lugar que Deus tem por especial, sabe? Onde Ele vai marcar nossos corações e pelo poder do Espírito Santo nos apresentar de forma que Ele quer que nós nos apresentemos a Ele em oração, em vida com Deus, em buscar a sua face. Eu acho que eu tenho a impressão, e é isso que eu vim de forma dilatar o meu coração nisso, né, nesses dias, que o Senhor venha nos resgatar no nosso coração, para que nós não sejamos mais os mesmos no nosso cotidiano, sabe? E que isso possa realmente incendiar-nos aqui, sabe? Em nome de Jesus.
dificuldade de ouvir. Acho que não tem problema não, né? Já fazem 3 anos, né, que eu não vim a esse encontro. E ouvindo o Carlos, né, não só aqui, mas eu tenho ouvido esse clamor que está no coração dele, lá na Betesda. E como nosso Deus é um Deus que estabelece marcos, né, e, acima de tudo, às vezes, nós temos aquele senso de desprezar, né, os pequenos começos. Não estou dizendo que isso aqui é um pequeno começo, mas eu creio que isso já tem dado uma continuidade. E há um clamor muito forte no coração de Deus com relação a esse ajuntamento aqui. E eu acho assim uma coisa muito bela que eu estou aqui contemplando e podendo contemplar é a quantidade de homens aqui, sabe? Porque Deus quer levantar homens. E eu vim este ano com essa expectativa. Não fiz nenhum plano de vir. Praticamente eu vim quase que empurrada. Mas não é uma empurrada porque eu não quisesse vir, mas eu sei porque Deus tem algo mesmo para estabelecer aqui neste lugar, né, para que nós possamos, né, dentro dos nossos contextos, dar essa continuidade nas nossas localidades, porque Deus está trabalhando. Eu estou experimentando o trabalho de Deus, né? E esse trabalho ele está trabalhando nos nossos contextos individuais, né, nas nossas famílias, e ele tem uma pressa, uma urgência assim fantástica, a urgência de Deus. E eu estou aqui com muito temor e tremor, meu coração está nessa questão de oração. Eu sei que esse compartilhar é muito importante, mas para mim, aquilo que eu tenho ansiado é focado na oração. E é interessante esse movimento do Espírito Santo, né? Eu estava ouvindo a Ariadna a respeito daquilo que Deus, né, coloca no coração dela, e eu fiquei imaginando Deus colocando no coração de cada um de nós, e juntando tudo isso. Não sei como é que Ele vai fazer, porque Ele é Deus, né? Embora muitas vezes nós não queremos deixá-lo ser Deus, mas Ele faz, e Ele está fazendo essa obra. Então, através dessa oração, eu não sei, mas eu sinto isso muito forte, porque é muito difícil reunir tantos homens assim. E Deus está operando. Obrigada, irmãos. Eu senti há algum tempo, ao ano passado, não lembro exatamente o contexto, mas senti o nosso clamor começando a alcançar a Deus, e Deus falando: eu estou começando a levar vocês a sério. Começando a levar vocês a sério. Então, nessa concentração de estarmos diante do Senhor, que a gente possa aumentar essa seriedade da nossa parte, para que Ele possa nos levar a sério. Amém.
Só queria... Posso falar mais? Quando fica falando no coração, é melhor a gente falar do que ficar, né? Eu tenho o privilégio de estar em todos os encontros, né? E CPPI, enfim, aqui, né? E a gente ouve muitas do tratar de Deus, e eu vejo que às vezes eu saio daqui como uma vela acesa, né? Só que aí quero passar essa mensagem para algumas pessoas, né? E talvez da minha forma errada, não sei. Aí a vela vai se apagando, assim, né? E a pessoa fala assim, puxa, mas você está sozinho nisso daí, né? E aí quando a gente volta aqui, a vela se acende de novo. Então eu peço para Deus uma estratégia, uma forma de eu estar sempre com essa vela acesa. Eu sempre tento ler, sempre falar, conversar, mas acontece isso, né? A gente vê as coisas acontecendo, errado até, né? Puxa, está errado isso daí. E esses errados abafam essa vela e acaba apagando, enfim. Esse é o sentimento que eu falei, Deus, que estratégia? Qual é a estratégia para mim, né? Qual é o que Deus tem para a minha vida, né? Então é isso que eu queria expressar para vocês. Para nós lá na Feira de Santana, na Bahia, isso aqui funciona como um referencial, ou seja, cada ano estando aqui, acredito que tenha vindo todos os anos, esses meses de fevereiro, passado eu sempre estive aqui, porque nós entendemos que aqui se encontra um grupo de pessoas sérias com Deus e que tem buscado insistentemente nesse país a presença, né, e a sua graça diferente da que nós observamos por aqui mesmo. Então isso funciona como um referencial. Quando nós chegamos aqui, nós vamos testar se aquilo que Deus está nos orientando lá está de acordo com o que nós ouvimos aqui. E geralmente tem sido assim, né? Tem sido assim. Nós estávamos vendo aqui os temas e a gente estava vendo a questão da comunhão, né? Da unidade com a verdade. Se essas duas coisas podem andar distintas, é difícil andar distinto. E a oração que tem sido também um peso, nós temos ouvido constantemente aqui, e lá a gente tem procurado praticar esse momento de oração 24 horas, quando tem feriado, geralmente menos. Tivemos recentemente na escola chamamos de escola de profeta lá em Baixa Grande, onde há um vínculo com a oração constante, cada um tem um cartão, sabe o seu horário, e está ali firme, orando. Então isso funciona como um termômetro para a gente perceber que a gente está acompanhando o mesmo rio que Deus está fazendo, né, aqui nessa nação, né? Esses dias eu estava ouvindo uma reportagem na mídia falando muito sobre os 50 anos, né, do movimento de Beatles, da morte do Martin Luther King, do John Kennedy, etc. E aí um dia eu estava no Facebook e o Facebook via a todos citando 50 anos e a família veio por aqui, né? Então, em meio a todo esse movimento que a mídia está dizendo que mudou a história da humanidade, de modo geral, dos padrões, Deus também trabalhando, fez um homem fazer o caminho inverso, porque o sonho de todo brasileiro é ir para a América, para os Estados Unidos. E Deus colocou no coração do seu João de vir para o Brasil exatamente há 50 anos atrás e aqui começar um trabalho, né? Um trabalho pequeno, mas conduzindo a sua família, seus filhos, para que hoje houvesse um ministério de pessoas sérias que não têm interesses a não ser ter um projeto do reino de Deus. Então isso me faz sair de longe, vir sempre, estar sempre atento ao que está acontecendo para vir e levar para os meus irmãos, meus companheiros lá, o que aqui nós temos ouvido e que eles possam também ser incentivados, ter coração quente para continuar a jornada. Vou compartilhar com os irmãos. Todo ano a gente busca uma ênfase em Deus. A nossa ênfase deste ano, nós queremos mergulhar nisso, é a centralidade e senhorio de Jesus Cristo. Então, já desde o início, nós estamos comentando e orando, buscando isso. De
fato, o nosso alvo é não estarmos mais encantados com nada, nem com as coisas do mundo, e nem com as nossas próprias ênfases, ou estruturas, ou conhecimento, ou seja lá o que. Nosso alvo é chegar àquilo que, para a conclusão que Davi chegou, onde ele disse: bem nenhum eu tenho além de ti. A mesma conclusão que Asaf chegou, dizendo: olha, tu és minha porção e a minha herança. Então, isso que está no nosso coração, é isso que nós estamos buscando. Eu penso que esses dias vão nos ajudar a entender mais e corresponder com Deus. De fato, não temos muitas perspectivas a não ser corresponder com o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o centro, e nós queremos ser cooperadores. Essa é a nossa ênfase e nosso coração. Queria compartilhar um anseio no meu coração de um bom tempo já. Tenho vindo aqui há uns 7 anos, e uns 3 anos para cá, tem uma passagem na Bíblia que sempre me chamou muita atenção. E cada ano que eu venho, além de muitas outras expectativas de aprender e tal, essa talvez seja sempre a maior. E esse ano não é diferente. Em Crônicas, nós temos 2 versículos que eu gostaria de ler depois do Novo Testamento. Ora, este é o número dos homens armados para a peleja que vieram a Davi, a Hebrom, para lhe transferir o reino Saul, segundo a palavra do Senhor. E aí vai caminhando com um dos homens, tudo, e diz assim: dos filhos de Isacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel deveria fazer. Então esse tem sido um constante gemido do meu coração, de saber, numa época dessa, com tantas mudanças, inclusive dentro da igreja, né, como é que nós podemos conhecer a nossa época. Não segundo o que a gente tem visto da mídia, mas segundo aquilo que o Senhor quer fazer através da igreja. Não segundo as metodologias, segundo as denominações, mas segundo aquela voz do Senhor no nosso coração. E Paulo, muito depois, vai escrever isso também. Ele diz no capítulo 13 de Romanos o seguinte: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, que já é hora de vos despertar do sono. Então, eu acho que eu ainda não conheço o tempo, né, exatamente, daquilo que Deus quer fazer através da minha vida e da vida dos nossos irmãos de Ribeirão. Algumas coisas a gente tem descoberto, que nos tem dado a graça. Mas eu queria só compartilhar que o grande desafio, a grande expectativa a cada ano é que eu possa descobrir, né, o que o Senhor quer, conhecer a época que eu estou vivendo, a minha geração, e saber como é que nós podemos ser usados nesse tempo. Essa é a minha expectativa, não só esse ano passado, acho que ano que vem, morrer. Essa sempre foi a expectativa, e mais compartilhando com o que Deus tem trazido, a cada ano que nós viemos, em todos os anos, a expectativa é sempre a de continuar ouvindo o que ele vai falar para a sua igreja, aqui no Brasil em especial, e o que ele tem para fazer e qual é o funcionamento meu em particular para com o povo, para com a igreja. Mas, em especial, Deus vem, há 2 anos para cá, Deus vem afunilando, né, nessas reuniões e várias coisas que acontecem durante o ano. Deus tem afunilado, como o Roberto disse, Deus tem, está começando a levar a sério, né? Assim como Abraão mandou um servo sem nome buscar, encontrar a esposa, o filho, para que ele não retornasse, né, à terra, ele foi porque ele conhecia, aquele servo foi porque conhecia o Deus de Abraão. Né? E toda vez que eu venho, há 14 anos, eu venho porque eu tenho conhecido Deus de todos que vêm se reunir aqui.
E agora ele me enviou para Goiânia por uma só missão de orar e chorar, porque os frutos já estão para florescer. Né? E isso tudo tem a ver em cima de uma palavra, de uma promessa, de um povo que ele trouxe para uma região que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, mas quando ele mandou para Palmas, ele falou desse povo. E depois de 9 anos, 10 anos, eu vim saber quem era esse povo, que era o irmão João com sua família. Então, há uma transição. E eu vim numa expectativa muito forte de que eu sinta o cheiro dessa transição e como a Ângela falou, cada vez que eu venho, vem mais homens, tem mais homens. E Deus está chamando homens para chorar, para estar na posição. Isso ele tem falado todas as quartas lá, quando a gente terminou uma oração lá em Goiânia, vários irmãos, e ele tem falado muito disso. Então, ver cada vez mais homens vindo, buscando, e essa reflexão para mim, é muito forte e muito bacana ver Deus agindo e vendo que essa hora está chegando. Essa é a minha expectativa, de ver homens mais fortalecidos e mais curvados diante de Deus. Eu li uma reflexão do rabino Jonathan Sachs, ele dizendo como o relativismo deteriorar a nossa sociedade. Ele mencionou o último versículo do livro de Juízes, que diz: naquele tempo não havia rei em Israel, cada um fazia o que queria. Nessas últimas 2 semanas, meu vizinho na frente, rapaz jovem, bateu na namorada no meio da rua. Eu fui lá, chamei a atenção dele, fui apresentar Jesus para ele. Ele falou: não, eu sou crente, sou da igreja evangélica e tal. Na semana seguinte, eu fui apresentar Jesus para 2 moças na minha pós-graduação. As 2 falaram que já conhecem Jesus, são evangélicas, mas as 2 namoram rapazes que não são evangélicos e têm uma vida. Eu preciso falar de novo? Eu estava lendo uma reportagem do rabino Jonathan Sachs, uma entrevista, e na entrevista ele fala do relativismo deteriorando a nossa sociedade, e menciona o livro de Juízes, o último versículo, que diz: naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que queria. E aí o vizinho da frente da minha casa, um rapaz jovem, estava batendo na namorada no meio da rua. E eu fui lá chamar a atenção dele e fui apresentar Jesus para ele como meu marido, que eu esqueci de mencionar, eu sou casada com um homem lindo de 1,90 m e tenho 2 filhas. E aí o rapaz falou para mim, o que estava batendo na namorada: não, eu sou evangélico, eu conheço Jesus, né? E eu vou na igreja tal. E daí, uma semana, eu fui apresentar Jesus para 2 moças da minha pós-graduação, e as 2 falaram: nós 2 somos evangélicas, cada uma de uma igreja. As 2 namoram rapazes que não são cristãos e namoram o namoro secular, né? E aí isso trouxe uma reflexão dolorida no meu coração. Está havendo uma desconexão entre o que é pregado no altar, porque eu desejo crer que essas pessoas ouviram palavras legítimas no altar dos locais onde elas congregam. Há uma desconexão entre o que é pregado no altar e o que está sendo ouvido nos bancos. E como que nós vamos equalizar isso com o Espírito Santo? Como é que nós vamos agir diante de uma sociedade relativista que deseja Jesus, mas que não quer passar pela transformação do caráter e ter uma vida santa? Esse é um clamor do meu coração. Militantemente.
Então vamos orar um em seguida do outro, não vamos esperar muito